Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 20, versículo 4.6 do nosso material didático diz: Isaías vê o israelita pregando durante o milênio. O livro de Isaías ele é caracterizado por muitas visões, né? Então Deus fala com ele e ele vê, durante o reino do Messias, um diálogo entre um israelita e Yahvé. Esse israelita falando do passado, ele olhando para o passado, tudo que Israel sofreu, as perseguições, a grande tribulação. Ele reconhece que Deus os puniu, mas agradece pela punição. E depois ele começa a pregar para as nações. Essa visão é bem interessante. Está em Isaías capítulo 12, né? Eu comento. O capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11. E fala do milênio descrevendo um, entre aspas, sermão de um israelita. Um diálogo de um israelita com Deus e com as nações. O versículo 1, ele diz: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Yahvé, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. O sermão inicia com um agradecimento pela ira de Yahvé ter se apartado de Israel, sendo substituída pelo consolo. Prossegue no versículo 2, quando o pregador israelita anuncia às outras nações que eles possuem um só Deus, Yahvé. Isaías 12, versículo 2 diz: Eis que Deus, em hebraico El, é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque Yahvé é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Hoje, irmãos sabem que a maioria dos países, como o Brasil, é um Estado laico. O Brasil é um Estado laico. Um Estado laico significa nós não temos uma religião, nós não servimos a Deus A ou a Deus B. Israel, não. Israel é um Estado teocrático. Israel, ele declara que Deus reina sobre eles. Ok? Durante o milênio, acontecerá de uma grande conversão entre as nações, em que outras nações também se declararão não mais um Estado laico, mas um Estado teocrático, em que Deus reina sobre eles. Ok? Estou falando pelo livre-arbítrio. Então, eles perderam a batalha do Armagedon, perderam a guerra, mas além dessa derrota, deles serem dominados num certo sentido, chegará um período em que eles verão: esse rei é justo, esse povo de Israel que governa sobre nós é justo. Então eles aceitarão, ok? Eles aceitarão. E aqui ele vê exatamente como o israelita está descrevendo a religião deles, o Estado deles. Nós não somos um Estado laico, nós somos um Estado teocrático, em que Deus reina sobre nós. E é claro, Israel fazendo isso, ele se tornará um modelo para as outras nações, porque o profeta Isaías verá constantemente Deus abençoando Israel e abençoando todos aqueles que se convertem, é claro. O comentário prossegue: Yahvé se tornou a salvação de Israel no fim da grande tribulação, na batalha do Armagedon. O profeta prossegue e vê o israelita se dirigindo às outras nações e dizendo: tirareis águas das fontes da salvação. É o versículo seguinte, o versículo 3. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, ou seja, ele está falando para as nações. O sermão prossegue com uma ordem para que os israelitas anunciem os feitos de Yahvé entre os povos. Versículos 4 a 6. E direis naquele dia: dai graças a Yahvé, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai a Yahvé, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra.
Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Bom, nós sabemos que Israel ele falhou na história, na sua missão de evangelizar os povos. Eles, temos até o exemplo de Jonas, né? Eles podem ser comparados a Jonas, como aqueles que se recusam a pregar para os gentios. Nos dias do Novo Testamento, nós sabemos que eles diziam, olha, não entre na casa de um gentio. O apóstolo Pedro, ele foi criticado por ele entrar na casa de gentios, como cristão. Ele foi criticado por cristãos que o capítulo 11 de Atos descreve como cristãos da circuncisão, ou seja, eram cristãos, mas ainda mantinham alguma característica do judaísmo. Okay? Então eles tinham que se manter distantes. Durante o milênio, essa falha de Israel não existirá mais. Durante o milênio, eles mostrarão para as outras nações como é bom ser um Estado teocrático, como é bom servir a Deus.